aí galera, massa, pô, que bom que vocês chegaram nesse vídeo e estão conhecendo o meu canal. Meu nome é Neto Dazil, eu sou diretor de fotografia e storyteller e eu criei esse canal para compartilhar alguns dos meus projetos autorais relacionados a documentários, viagens e também compartilhar um pouco do meu trabalho e das minhas experiências em brand content e produção de videoclipe. E em todo esse meu trabalho eu tento aplicar uma técnica que é fundamental nas minhas produções, que é o storytelling visual. E aqui nesse projeto, nessa série de vídeos, eu quero trazer algumas ideias, trocar e compartilhar com vocês algumas das coisas que eu venho estudando e aplicando nas minhas produções. Esse é um papo sincerão, é pra gente refletir sobre o assunto. Uma dúvida que eu tenho até hoje, desde que eu abri mão da minha produtora para virar profissional freelancer, foi em como as outras pessoas trabalhavam, qual que era o processo criativo delas. E eu tento conversar com as pessoas para entender que, na verdade, cada um tem o seu processo, né? Então, esse canal aqui vai servir para a gente compartilhar referência e para eu mostrar um pouco do meu trabalho autoral. Massa? Então, dito tudo isso, aqui é a minha casa, que eu transformei no meu estúdio. Então você vai ver barulho de tudo, tá? De oficina, de cachorro, de cozinha, de radinho tocando. Esquece, tá? Imagina que a gente está em casa trocando uma ideia e somos bons amigos, ok? Para a gente começar o assunto, que é chave, que é fundamental, que é a base desse canal, que é o storytelling visual, eu preciso primeiro explicar sobre o que é o storytelling, né? Storytelling é uma técnica para contar histórias. Storytelling existe desde sempre. O homem das cavernas já contava histórias ao redor da fogueira, ele pintava na parede para tentar ensinar para as próximas gerações qual que eram seus hábitos, seus costumes, né? Como que eles caçavam. Tá, mas contar história não é novidade. Por que isso é tão relevante hoje em dia? Atualmente a gente vive num cenário digital e offline que a gente acaba sendo bombardeado por muitas informações visuais. Toda hora a gente está com o celular na mão, toda hora a gente está ouvindo um podcast, toda hora a gente está vendo um anúncio que está passando na rua. São muitos impactos visuais e cada um deles tira um pouco da nossa atenção. Contar histórias é importante porque uma história cativa, uma história emociona, uma história atrai a atenção do público. A publicidade, a música, o jornal, enfim, todas essas áreas elas têm aplicado técnicas de storytelling para prender a atenção dos seus espectadores, dos seus consumidores, né? Histórias sempre falam sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre lugares ou objetos. As histórias aproximam o público que está assistindo com a marca ou com o produto que está sendo apresentado, né? Então, por isso que utilizar o storytelling na minha direção de fotografia tem sido fundamental para as minhas produções passarem realmente a mensagem que o meu diretor ou que eu mesmo quero passar. Como diretor de fotografia, eu sempre tenho que pensar num plano, no enquadramento, numa luz ou até mesmo numa ação para aquela cena. E a combinação dessas escolhas é que vai determinar se aquela imagem conta ou não uma história. Por isso que a minha escolha como diretor de fotografia é utilizar o storytelling como técnica, como ferramenta para melhorar o meu plano, para melhorar as informações na minha cena. E assim a gente acaba conseguindo passar realmente a mensagem que aquele roteiro traz, ou o sentimento que o meu diretor quer. Talvez você já tenha compreendido melhor sobre o que é o storytelling e por que ele é importante. Então vamos entender um pouco agora sobre como a gente pode aplicar ele nas nossas produções, no nosso dia a dia. Você já deve ter visto algum videoclipe que tenha uma história por trás da música. Você já deve ter assistido uma apresentação em que você foi impactado pelo aquele palestrante e ele estava lá contando uma história. Provavelmente você já viu uma foto que aquela foto significava tudo, ninguém precisava mais explicar nada, você entendeu
onde eles estavam, o que aconteceu e por que aquilo lhe tocou. Você já deve ter visto vários filmes, você já deve ter ficado 2 horas no cinema sem ao menos tocar no celular. Enfim, as histórias têm esse poder de conectar as pessoas e prenderem realmente a atenção delas. Mas nas produções audiovisuais, o storytelling pode ser aplicado em fashion films, o storytelling pode ser aplicado em filmes institucionais, em campanhas publicitárias. Eles são aplicados o tempo inteiro. E essa é a base da minha pesquisa, do meu estudo, como aplicar storytelling em branded content, em videoclipe, em documentários e principalmente em produções publicitárias. Acho que mais do que falar é melhor eu mostrar, né? Então vou pegar um exemplo básico quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, que é a campanha Os Últimos Desejos da Kombi. E esse filme ia falar sobre um marco muito importante na Volkswagen, que era o fim da produção da Kombi. Ela não ia ser mais produzida, não haveriam mais novas Kombis no mundo. Para passar essa mensagem de que a Kombi não seria mais produzida, a campanha se utilizou de técnicas de storytelling para contar a história da Kombi, para contar os últimos desejos da Kombi. Vou soltar um trechinho aqui. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Os primeiros 20 segundos do filme já são impactantes. Você já se ajeita na cadeira e já para prestar atenção na história que vai começar a ouvir. Nesse filme, a Kombi virou o personagem principal da história. Isso é uma técnica muito utilizada para se apresentar um produto ou uma marca. Ela, como personagem principal da história, ela ia caminhando por outras histórias, como a história do cara que rodou vários quilômetros para assistir às finais da Copa do Mundo, sobre uma menina que nasceu dentro de uma Kombi. A Kombi vai mostrando toda a sua história através de outras histórias e no meio do filme ela apresenta um conflito, que é o que toda narrativa precisa ter. E o filme mostra que a Kombi ainda vai realizar os últimos desejos. O filme continua e vai mostrar ele revisitando essas histórias e deixando uma lembrança, né? E é isso que eu falo sobre trazer significados emocionais para elementos da sua temática, do seu produto ou da sua marca, né? Por exemplo, para a menina que nasceu, ela deixa o primeiro rabisco. Para o cara que viajou vários quilômetros, ela deixa o velocímetro com a maior distância já atingida. Ou seja, ela traz elementos, cria significados para ele que conecte essas pessoas. E assim o filme encerra, a Kombi realiza os seus últimos desejos e ela conquista os seus objetivos como personagem. E é isso que toda história tem que ter, uma apresentação do personagem, o personagem entrando em conflito e por fim ele atingindo a redenção e conquistando os seus objetivos, né? Eu queria trazer um elemento super importante que eu ainda não comentei nesse filme, é sobre a narração. E a gente percebe que é uma voz madura, é uma voz feminina e é uma voz de mãe, parece uma avó falando para você, parece aquela pessoa que estava ali no seu dia a dia, quando você cresceu, sabe? É aquela pessoa que te acompanha a vida inteira. Essa é a voz de uma Kombi. Deu para entender como é que se aplica storytelling? Então, são essas e outras técnicas que eu venho estudando e venho aplicando nos meus trabalhos que eu quero colocar aqui nesse canal para a gente compartilhar e ir experimentando, tá? Eu sei que parece complexo aplicar tudo isso no seu dia a dia, né? Às vezes você sai para fazer um filme de uma coleção de moda, às vezes você sai para fazer um material que já tem uma ideia desenhada, mas lembre-se, você pode estar sempre agregando a essas produções se você tiver um olhar que quer contar uma história. Se você entender por trás daquele fashion film, daquele videoclipe ou daquele filme publicitário qual a mensagem que você quer realmente passar, qual a mensagem que o produto quer passar, o que a empresa quer criar de relação com o consumidor, você pode começar a aplicar essas técnicas para então colocar essas narrativas nas suas imagens, beleza?
Galera, esse foi só o primeiro vídeo, ele foi um pouquinho mais longo. Eu tô feliz demais por ter compartilhado, por enfim ter gravado. É um pouco de timidez estar aqui, mas tudo isso é pra gente realmente tentar criar uma comunidade. Como eu falei lá no começo, eu sempre tive curiosidade em entender como as pessoas trabalham. Então, para ajudar a fazer com que pessoas também não tenham esse medo, eu estou compartilhando os meus. E espero ter um feedback de vocês. Se vocês tiverem gostado, se inscreve nesse canal. Eu pretendo publicar semanalmente vídeos, desde conteúdos de storytelling até algumas experiências, alguns experimentos, enfim, um pouco do meu projeto autoral relacionado a produções de viagens, de esportes e de videoclipe. Espero que a gente se veja em breve. Se você gostou desse vídeo, dá um like e até mais. Foi muito bom estar aqui. Valeu!